Os brasileiros estão cada vez mais presentes nas redes sociais. Somente no Facebook somos 102 milhões e crescendo. As empresas, claro, já perceberam essa movimentação e ampliam sua presença nas plataformas digitais com objetivos bem definidos. Marketing e engajamento nas redes sociais é o tema de hoje do Viver Ciência. Facebook, WhatsApp, YouTube e Instagram. Essas são as redes sociais mais populares, mas não são as únicas. Acredite, existem mais de 200, e 1/3 das empresas brasileiras estão fazendo uso de pelo menos uma delas. Com o propósito de construir a percepção de marca junto ao público final, com foco também de resultado comercial, né, assim, de levar fazer o lançamento de um novo produto, ajudar na venda de um novo produto e na questão do relacionamento também das marcas. Então hoje as redes sociais têm sido usadas muito como um saque 3.0, né, que o pessoal tem chamado, justamente para facilitar essa relação das marcas com os consumidores. Então a gente tem que pensar que a rede social é um canal de diálogo que a gente tem com o nosso consumidor e não é só um canal de ida, né? Igual geralmente acontece com a mídia tradicional. Ele também é um canal de volta, onde você pode escutar mais o seu consumidor, entender mais que tipo de coisa que ele está procurando, que tipo de reclamação que ele tem feito sobre o seu produto, para você tanto melhorar o seu atendimento, quanto entender quais são as oportunidades de melhoria do seu produto, né? Para que isso ocorra de fato, não basta ter um perfil nas redes sociais. É preciso alimentá-lo regularmente, com conteúdo atrativo, direcionado para públicos específicos e em horários calculados. Tarefa para profissionais. Quando o trabalho é feito com agência, geralmente a gente faz um panorama maior para entender como que essa marca pode se comportar lá dentro. Então existe uma etapa de planejamento, onde a gente alinha por que aquela marca está na rede social, qual que é o objetivo dela naquela rede social, para a partir daí a gente começar a fazer o trabalho, né, assim, executar o trabalho e acompanhar para saber se esse resultado está chegando ou não. Esses conteúdos eles podem ter finalidades diversas, então a gente pode ter um conteúdo que é mais informativo, sobre o produto, sobre a própria empresa, né, que seria o institucional. A gente pode ter publicações com viés mais comercial, né, de alguma promoção, mas é importante analisar realmente que tipo de conteúdo que esse público quer consumir e qual que está sendo o desempenho desse conteúdo junto a esse público. O resultado é medido a partir do engajamento dos internautas com as publicações, ou seja, através das curtidas, dos comentários e principalmente dos compartilhamentos. E as interações elas vão acontecer muito de acordo com a identificação dessa pessoa com o conteúdo da postagem. Então, se a pessoa leu aquela postagem e se identificou com aquele conteúdo, a possibilidade dela engajar com aquele conteúdo é maior, né? E geralmente por isso que você tem um engajamento muito maior quando são fotos da própria pessoa, né? Assim, alguma coisa do cotidiano dela que identifica essa pessoa para a rede dela. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre marketing e engajamento nas redes sociais. Nossos convidados são o doutor em administração e professor do curso de administração da UFG, Marcos Inácio Severo de Almeida, e o mestre em administração e também professor do curso de administração da UFG, Ricardo Limonge França Coelho. Professores, bem-vindos ao Viver Ciência. Olá, boa tarde. Muito obrigado, Divino. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigado eu. A gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas do público. Primeira pergunta na tela. Olá, meu nome é Kleber e eu gostaria de saber quem é o profissional responsável por gerenciar as redes sociais da empresa e também se essa atividade é lucrativa. Bem, em geral a gente tem que analisar dois contextos. Nas pesquisas a gente tem identificado que em pequenas empresas, muitas vezes quem faz a postagem é o próprio empreendedor da empresa. E já nas empresas, digamos, um pouco mais maduras, eles acabam investindo aí na questão de uma agência que tem todo um planejamento e todo um plano de comunicação a ser trabalhado. Em específico, em relação à questão da remuneração, vai variar bastante também da formação e do foco. Em geral, as empresas que têm trabalhado com redes sociais têm usado as redes sociais como uma etapa de comunicação e não uma etapa central a ser implementada no mercado. Então, acho que a remuneração vai oscilar bastante em relação à relação que tem com o objetivo da empresa e a forma que vai se posicionar também. Ok, próxima pergunta.
Meu nome é Lincoln e eu gostaria de saber quais os critérios são levados em conta na hora da empresa entrar na onda de um meme ou viral da internet e quais as consequências disso. Lincoln, geralmente a empresa tem que ponderar e considerar qual seria o impacto dela associar a imagem dela a esse meme, né, ou a esse tipo de conteúdo que vai viralizar na rede social. Porque se esse conteúdo acabar viralizando de uma maneira negativa e se disseminar de maneira negativa entre usuários, essa negatividade pode acabar sendo associada à imagem da marca, à imagem da empresa ou a um eventual produto ou serviço que ela considera lançar no mercado. E isso pode gerar, né, uma negatividade muito grande que pode ser difícil de reverter, principalmente numa era digital, onde que tudo é muito instantâneo, e inclusive notícias negativas sobre a sua empresa, a sua marca. Ok, próxima pergunta. Meu nome é Rony Nogueira e, assim, a gente percebe que tem muitas pessoas que são sem noção nas redes sociais, que falam coisas inapropriadas e indevidas. Eu gostaria de saber como as empresas elas lidam com esses tipos de perfis das redes sociais. Bem, hoje existem algumas ferramentas que as agências em particular usam, que é para verificar o registro do usuário. Que a gente consegue identificar bastante nas redes sociais o famoso perfil fake, né, aquele perfil falso, em que muitas vezes um usuário que quer fazer uma crítica ou criar de repente um buchicho negativo para a empresa acaba usando. Então uma das formas que as empresas acabam fazendo é tentando identificar o perfil de quem está interagindo. E aí essa forma de compreender melhor é verificar se realmente a pessoa tem uso da rede social com frequência, se tem informações pessoais, que é para identificar um pouco mais, digamos, a credibilidade de quem está postando. Se a empresa realmente entender que existe uma credibilidade de quem está fazendo essa crítica, aí cabe à empresa tentar entrar em contato especificamente com a empresa, com o usuário, para a melhor forma possível de resolver a situação que está naquele momento. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo desenvolvido na UFG sobre o engajamento dos usuários no Facebook. E no quadro Casulo de Ideias, Lucas e Yasmin falam sobre as postagens que mais chamam sua atenção nas redes sociais. Sapato, muito sapato, salto. Você gosta de sapato, então? Uhum. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre marketing e engajamento nas redes sociais. Aqui no estúdio comigo estão os professores do curso de Administração da UFG, Marcos Severo e Ricardo Limonge. O Facebook é a maior rede social do mundo, possui 1 bilhão e 800 milhões de usuários ativos. E as empresas estão muito interessadas nessa massa. Elas querem que essas pessoas comprem, claro, mas que também ajudem a disseminar e fortalecer suas marcas através da internet. Uma estudante de administração da UFG analisou quais são os tipos de publicações de páginas empresariais que geram maior número de compartilhamentos no Facebook. Vamos conhecer melhor esse estudo. Publicações com centenas de compartilhamentos, outras com milhares. Afinal, o que determina o sucesso de um post? Em busca dessa resposta, Milena analisou durante 3 meses as páginas no Facebook de 8 marcas de cerveja com participação no mercado brasileiro. Nós acompanhamos essas páginas, coletamos os dados, categorizamos, né, as postagens, porque elas são diferentes, mas elas carregam similaridades entre si, que deu pra gente colocar em categorias e depois fazer uma análise estatística, né, para ver se realmente essas diferenças eram estatisticamente relevantes e qual era o efeito disso na quantidade de compartilhamento, porque a variável de compartilhamento ela que é a medida de marketing viral que o Facebook possui, né? Porque no compartilhamento, não só quem segue a página vai ter acesso àquele conteúdo, mas também os amigos de quem compartilhou aquela mensagem. Foram definidas 7 categorias: aplicativo, evento, informações, fã, promoção e publicidade, serviços e pool ou enquete.
Depois de muitas postagens examinadas e dados levantados, a resposta: as categorias fã e promoção e publicidade foram as campeãs em compartilhamento. O fã é o conteúdo gerado pelo usuário, né? Normalmente elas se apresentavam como uma foto que o usuário mandava consumindo aquele produto, o produto da marca. A promoção, né, é a indicação de uma atividade que vai ter recompensa, então se você mandar conteúdo pra gente, terá desconto, um voucher de desconto. E a publicidade e divulgação de marca, por exemplo, uma postagem que ele coloca um vídeo que foi veiculado na TV Nacional, ou uma piadinha sobre algum meme que está tendo na internet. É interessante notar também que serviços, né, que é a categoria que a marca vendia seu peixe, né, como podemos dizer, ela não foi significativa, ou seja, as pessoas não estão ali para adquirir realmente o produto, elas estão procurando diversão, é um descanso, né, basicamente. O estudo desenvolvido por Milena gerou um artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Gestão de Negócios e auxiliou os profissionais que gerenciam redes sociais a definir as melhores estratégias para divulgar as marcas na internet. Para um profissional de marketing que trabalha com rede social, é relevante, né, ele saber qual categoria pode aumentar as suas chances de ter maior compartilhamento, maior disseminação daquela mensagem. Você tem que atrair o consumidor para a sua mensagem, não em questão de vender o seu produto, mas em questão de realmente entretê-lo ali naquele momento que ele está utilizando a rede social. Professor Marcos, é possível listar os fatores que levam ao engajamento nas redes sociais? E mais, existe receita para se criar um viral? Com certeza é possível identificar já alguns fatores que são responsáveis pelo maior engajamento dos indivíduos nas redes sociais, né? Quando se fala em engajamento, efetivamente são o que as pessoas fazem nas redes sociais, que é curtir, comentar e compartilhar, né? As próprias métricas de engajamento elas são diferentes entre elas, né? A curtida e o comentário são muito mais instantâneos, a curtida é muito mais instantânea, mas o compartilhamento envolve o endosso daquele indivíduo de algo que ele aprova e ele inclui, né, no seu perfil. Algumas características do conteúdo são responsáveis por gerar maior engajamento, ou seja, por gerar mais curtidas, mais comentários e mais compartilhamentos, né? De modo especial, quando você inclui o usuário, o fã da marca ou aquela pessoa que tem algum relacionamento com a sua empresa e convence essa pessoa a divulgar esse conteúdo, isso vai gerar mais engajamento na sua base de clientes, na sua base, no seu público-alvo. E a receita para o viral existe? Ainda não se descobriu, né? Até porque o marketing viral ele se comporta de maneira diferente entre as redes sociais. As redes sociais elas são um mundo à parte, né? Então o Facebook ele é muito utilizado pelas empresas para desenvolver aspectos sensoriais do consumidor, né? Para fazer com que ele goste mais da marca. Enquanto o Instagram, por exemplo, ele é muito mais utilizado para fazer com que a pessoa se comporte de determinada maneira. Então posta um vídeo de alguma sobremesa, tentando linkar a pessoa para ir lá e comprar aquele produto, saborear aquilo, né? Mas já se descobriu que isso pode gerar certo nível de engajamento, mas infelizmente a gente não chegou ainda num modelo perfeito de viral. Professor Ricardo, as empresas brasileiras elas já perceberam que a presença de fato nas redes sociais ela ultrapassa a questão da mera venda online, do e-commerce? Com certeza, até porque a expectativa do próprio Facebook é colocar dentro da plataforma agora um e-commerce. Eles estão agora colocando principalmente para pequenos empresários, em que os consumidores possam comprar dentro da ferramenta. Então, especificamente do Facebook, a expectativa é que o usuário fique lá na plataforma o maior tempo possível, para que ele tenha a maior quantidade de estímulos para compra. Então, você vai acessar uma notícia por um navegador do Facebook, você vai conseguir comprar e ser estimulado por lá também. Então, a expectativa é que realmente o e-commerce seja migrado para dentro das redes sociais, ou ficar na mesma plataforma para tomar decisão e os estímulos de compras necessários. Professor Marcos, como as empresas podem identificar qual é a melhor rede social para elas?
Como eu havia destacado, as redes sociais, como elas são diferentes, elas devem ser utilizadas de maneira diferente pelas empresas. Então, especificamente, né, o Facebook ele deve ser considerado quando a empresa quer aumentar a sua base de clientes, ou seja, quer fazer com que mais pessoas conheçam o seu produto, o seu serviço, a sua empresa. Agora, quando ela quer algo mais próximo, a tentar comportamentalmente fazer com que aquele indivíduo, não fazer, mas sensibilizar para que ele compre um produto, vá à loja, né? Aí nesse caso o Instagram é uma plataforma, as nossas pesquisas têm identificado que o Instagram é uma plataforma que permite um maior contato, deixa esse contato mais próximo entre empresa e consumidor. Não à toa, vários pequenos negócios vêm utilizando o Instagram de maneira muito proveitosa, porque não gera custo igual a propaganda tradicional. A TV UFG, você sabe, é uma empresa de comunicação e ela está presente nas principais redes sociais, com foco estratégico em duas delas, o YouTube e o Facebook. Quem cuida dessas redes é a nossa colega jornalista Marília Almeida. Ela explicou qual é o objetivo da TV UFG nessas plataformas. Vamos conferir. Meu nome é Marília Almeida, sou jornalista, assessora de comunicação da Fundação RTV e TV UFG e cuido das mídias sociais da TV UFG. Já há alguns anos a gente entende que a gente não produz conteúdo só para televisão, que a gente produz para diversas plataformas. Então a gente está presente no YouTube desde 2010 e depois a gente entrou também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no WhatsApp. No YouTube a gente coloca toda a nossa programação, a gente disponibiliza na íntegra tudo que vai para a televisão, que é a produção da TV UFG, a gente coloca também no YouTube, a gente coloca numa qualidade HD, numa qualidade alta, e é uma forma da gente conseguir atingir um público que talvez não consiga assistir a gente na televisão, que não pode assistir no horário que o programa foi pro ar, então ele tem aquele programa disponível para assistir quando ele quiser, inclusive o público que não é de Goiânia. Então a gente consegue acessar outros estados, outros países, a gente tem registros de visualizações na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros países. Então é uma forma da gente atingir um público maior. E agora, recentemente, a gente começou também a fazer transmissão ao vivo pelo Facebook. Então quando o programa ele é gravado para ir para a televisão, a gente já faz a transmissão no Facebook. A transmissão ao vivo no Facebook tem dado uma visibilidade muito grande para a TV UFG, embora o nosso objetivo não seja atingir uma audiência muito grande. A gente não tem preocupação necessariamente com a audiência. Nossa preocupação maior é ter uma relevância. Então, que a gente consiga discutir temas que os outros canais não discutem. E a gente não tem a preocupação de furar a programação da televisão. Então, a gente não tem medo que a pessoa assista na internet e não vá para a televisão. A gente quer que a pessoa assista a nossa programação, onde quer que ela consiga assistir. Fique ligado, Viver Ciência volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre marketing e engajamento nas redes sociais. A idade mínima para ingressar em redes sociais como o Facebook e o Instagram é de 13 anos, mas como todos nós sabemos, não é difícil encontrar crianças com idade inferior participando ativamente dessas redes. E é sempre bom lembrar que os menores exigem monitoramento constante dos responsáveis. Bom, essas crianças também acabam sendo atingidas pelas ações de marketing das empresas na internet. Como será que elas reagem? Nós conversamos com a Yasmin e o Lucas sobre esse assunto. Olha só. Meu nome é Lucas e eu tenho 9 anos. Meu nome é Yasmin, eu tenho 8 anos. Lucas, você tem redes sociais? Tenho. Quais? Facebook e Twitter. Yasmin, você tem redes sociais? Não. Não? Mas você mexe nas redes de alguém? Só da minha mãe. E o que você costuma fazer nessas redes sociais? Mexer? Só vejo as fotos, porque eu não posso mexer, porque minha mãe não deixa. Nem curte as fotos? Fica com vontade de curtir? O que uma foto precisa ter para chamar a sua atenção, para você ter vontade de curtir ela? Com animais, com gatos,
Natal e etc. Gente famosa? Gente famosa também. Quem, por exemplo? Luan Santana, Katy Perry. Alguém jogando bola, tudo que eu gosto eu curto. Você curte a página de alguma empresa? Alguma marca? Não. Não? O que elas fazem nessas redes sociais? Postam fotos de sapatos, de roupas. Qual que você acha que é o objetivo dessas empresas? Ganhar dinheiro. Você curte o Neymar no Facebook? Não. Não? Você não gosta do Neymar? Gosto. E por que você não curte ele? Parei pra pensar assim e curtir o Neymar, não. E tem alguma coisa que você já viu assim nas redes sociais que te deu vontade de comprar ou de ir naquele Sim. lugar? O quê? Sapato, muito sapato, salto. Você gosta de sapato, então? Uhum. O que você acha que as empresas pensam das pessoas que tiram fotos usando os produtos da empresa? Eu acho que elas acham bacana, porque tá tirando foto das coisas que elas fizeram. Professor Ricardo, como a gente já disse, as crianças elas acabam sendo atingidas, né, por essas postagens, né, de forma geral das empresas. Mas existem postagens direcionadas para essa faixa etária, né, o chamado marketing infantil, publicidade infantil, que gera muita polêmica, né? Acho que é interessante, primeiro, até fazendo um gancho na reportagem, fazer a seguinte relação. Em geral, as crianças realmente acabam não usando muito o Instagram, o Facebook, a interação é reduzida. Mas se você pegar especificamente o YouTube, em geral ela tem uma interação maior com as crianças. Primeiro porque o próprio YouTube criou uma nova plataforma chamada de YouTube Kids para filtrar um pouco mais o conteúdo. E lá dentro, os pais acabam não prestando atenção, mas é comum essas crianças assistirem vídeo. E antes do vídeo começar, ela acaba vendo uma propaganda e depois ela acaba tendo que pular ou assistir a propaganda. Então existe naquela plataforma toda essa interação. E aí cabe aos pais também conseguir filtrar um pouco isso, que é um pouco de desafio. Porque a criança fica naquela plataforma, naquele ambiente ali durante um certo tempo. Professor Marcos, quais são os riscos, né, de se colocar o filho ou o sobrinho que é craque em informática no gerenciamento das redes sociais de uma empresa? Bom, vários, porque a gestão de redes sociais hoje em dia ela é muito importante para as empresas, principalmente numa época onde a propaganda tradicional simplesmente não faz mais efeito. Então, resultados de pesquisas indicam que as pessoas estão cada vez mais se orientando para meios alternativos de comunicação, como por exemplo as redes sociais, né? A internet, ela segue aquela pessoa que é influenciadora digital, né? Então, você precisa de alguém com conhecimento técnico para poder gerir as redes sociais, para ter um resultado positivo para o seu negócio. Professor Ricardo, é muito comum em tempos de crise, como a que a gente atravessa atualmente, as empresas, quando necessitam fazer algum corte, optar pela área da comunicação. Essa é uma estratégia inteligente? Eu diria que não é inteligente a partir do momento em que a empresa não tem estratégia que ela quer realmente se posicionar no mercado. O que a gente acaba verificando um pouco na conversa com os empreendedores é que eles querem uma resposta muito rápida. Um exemplo é que há algum tempo atrás as empresas faziam muito marketing através dos e-mails. Mas eu mandei 1000 e-mails, não tive resposta de quase ninguém. Então é interessante verificar realmente como que você vai comunicar com o seu público para que você tenha clareza e até efetividade em como que essa comunicação vai ser trabalhada. Por quê? Quando os clientes, né, vamos dizer, estão nas redes sociais, ele é bombardeado por concorrentes dessa empresa. Então você cortar a comunicação é uma forma de você dar espaço para que o seu consumidor conheça outras empresas. Marketing tem estudado bastante uma questão que é a experiência. Então, quanto mais você conseguir deixar para o teu cliente melhor experiência, e ela vem muito através da comunicação, e você ter contato e se informar, por exemplo, com a empresa, aí com certeza você está se colocando no diferencial de mercado. Ok, assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professor Marcos Severo, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, eu gostaria de agradecer o convite, deixar em aberto aí os nossos canais, né, de divulgação do nosso grupo de pesquisa chamado ADMKT para os interessados. O site é www.face.ufg/ADMKT. Obrigado mais uma vez, obrigado à TV UFG. Obrigado também, professor Ricardo Limonge, pela presença. Muito obrigado pela oportunidade, assim como o Marcos falou,
O grupo também está à disposição para os alunos e a comunidade que estiver interessada em fazer pesquisas em marketing para participar. Nossas reuniões, em geral, acontecem sempre às sextas-feiras, estão sempre à disposição para a gente fazer o marketing crescer mais na região. Obrigado. E obrigado também a você que nos assiste. Lembrando, claro, que você pode continuar acompanhando o Viver Ciência através das nossas redes sociais. Até a próxima!